Olá, bem-vindo, bem-vinda ao nosso momento devocional. A paz do Senhor a todos. E chegamos dentro do projeto Bíblia Aberta ao capítulo 5 da carta aos Efésios. Quero convidar você para se inscrever aí no canal. Você que está vendo pelo YouTube, é muito fácil. É só, olha aí onde está, inscrever-se. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha, ative o sininho para ser notificado a cada novo vídeo que eu postar aqui dos nossos estudos bíblicos, das nossas reflexões bíblicas. Deus abençoe sua vida por meio da sua palavra. Eu convido a você que, se puder, abra e mantenha a sua Bíblia aberta agora no capítulo 5 da carta aos Efésios. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, provavelmente entre os anos 61 e 63, quando Paulo estava na prisão em Roma, de onde não sairia mais vivo, apenas aguardava a sentença final, a sentença de morte do imperador romano. Quando então ele escreveu as 4 cartas da prisão, aos Filipenses, aos Colossenses, a Filemon e aos Efésios. Essa carta, como já disse anteriormente, mas apenas recapitulando, ela está naturalmente dividida em 2 seções. A primeira é a parte dogmática, a parte da doutrina, dos capítulos 1 ao 3. E a parte pragmática, da praxis, do fazer, vai do capítulo 4 ao capítulo 6. E já estamos dentro dessa parte, a parte do fazer, a aplicação da doutrina. Porque a doutrina bíblica, a doutrina verdadeira, tem por objetivo gerar um modo de conduta, um modo de viver, que na Bíblia também é chamado de andar ou viver. E chegamos ao capítulo 5, onde diz assim, passo agora a ler. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Aqui o apóstolo está nos lembrando desse fato importantíssimo, que nós somos filhos de Deus. Na nova aliança, o povo de Israel era povo de Deus. Na nova aliança, através de Jesus Cristo, os servos de Cristo são feitos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, porque uma nova criatura é gerada no nosso espírito, o novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça por meio da fé, por uma obra do Espírito Santo em nós, que é o novo nascimento. E agora o apóstolo lembra que, como filhos de Deus amados, nós devemos imitá-lo, já que não seremos parecidos com Deus na aparência física, porque Deus é Espírito, mas devemos sê-lo no nosso caráter, na nossa conduta, evidenciando no nosso viver os atributos comunicáveis de Deus, o amor, a justiça, a misericórdia. E diz aqui, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como sacrifício a Deus em aroma suave. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram, por essência, evaporados. A carne era queimada, o incenso era queimado, as ofertas eram queimadas, e a sua fumaça subia como que para Deus. Agora, na nova aliança, essa fumaça não é de objetos ou coisas, não é uma fumaça física, é uma fumaça, um incenso espiritual. Através do nosso bom testemunho, nós nos tornamos o bom perfume de Cristo. Um aroma suave. Suave aqui quer dizer agradável. É algo que diferencia o viver cristão do viver mundano. A partir do verso 3,
que passo a ler vai falar do fruto da luz e da obra das trevas. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Então, aqui está manifestando de uma forma bem detalhada sobre as obras das trevas, também chamado lá na carta aos Gálatas de as obras da carne pela sua origem. A sua origem e a sua manifestação, que é por meio do nosso corpo, da nossa natureza decaída, herdada de Adão e Eva. Agora aqui também está falando da sua forma espiritual, que é trevas. Trevas é aquilo que não se revela. O que é trevas? Não existe uma substância para as trevas. As trevas é simplesmente a ausência da luz. A ausência da luz de Deus, do Evangelho, da luz de Cristo em nossa vida. Se ele não está, o que sobra são trevas, que é a nossa condição natural, original. A Bíblia vai dizer que, pois outrora éreis trevas. Não diz que estávamos nas trevas apenas, mas que éramos trevas, que é a ausência da luz de Deus, a ausência da luz do Evangelho de Cristo em nossas vidas. E isso vai gerar as suas obras, como diz aqui, né? As obras das trevas, que é a imoralidade, a impureza, a cobiça, conversação torpe ou palavras imorais, palavras vãs que mesmo não sendo imorais são sem nenhum proveito, chocarrices, que são palavras de afronta, de zombaria, muito relacionado com o falar, com a comunicação. Coisas essas inconvenientes. E aqui diz, olha, ao contrário disso, o cristão deve conversar aquilo que redunde em ação de graças, ou seja, pelo qual as pessoas ficarão agradecidas. E vai dizer também aqui que nenhum incontinente ou aquele que não tem limites, que não tem domínio próprio, ou impuro, a palavra para impuro é porneia no grego, de onde vem pornografia, e se refere à expressão da imoralidade sexual em todas as suas nuances. Ou avarento, que é idólatra, porque a avareza é idolatria. Está dizendo aqui em Efésios 5 e está também lá em Colossenses. A avareza, que é o apego exacerbado às coisas materiais, é também um tipo de idolatria, porque a partir dessa conduta, as coisas passam a ocupar um lugar em nosso coração, em nossa mente, em nossa vida, que pertence somente a Deus. E diz aqui, tem herança no reino de Cristo ou de Deus, e de Deus. Por quê? Porque essas coisas colocam o homem e a mulher em linha de colisão frontal contra Deus, contra a sua palavra, contra a sua obra. Ainda que queira, ainda que enganosamente acredite, por meio de uma ação religiosa, de uma sugestão filosófica ou da vaidade do seu próprio pensamento, achando-se salva, achando-se em paz com Deus, no entanto, não está. O seu próprio coração a engana. Aqui diz, não se enganem. Não se enganem. Quem faz isso não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque muitos vão dizer, não, deixa estar, tá bem. Quem não erra, né? Não tem ninguém perfeito, então faz o que você gosta, o que o seu coração pede.
que a sua mente não te incomode, prossiga, viva dessa maneira, porque Deus é muito bom, e eu costumo dizer que Deus de fato é bom. A Bíblia revela e o próprio Deus revela isso em suas obras, mas Ele não é bonzinho. A sua justiça não prescinde do seu amor. Portanto, não sejais participantes com eles. Não sejais participantes. Vivemos num mundo em que as pessoas agem assim, segundo as obras das trevas, porque estão nas trevas e são trevas. Mas nós não vamos participar, como diz aqui, com eles. A partir do verso 8: pois outrora, em outro tempo, éreis trevas. Não diz que estávamos nas trevas. Observe, é o verbo ser, éreis trevas. Porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. A Bíblia diz que Deus é luz, mas a Bíblia diz aqui também que o cristão é luz, porque ele tem a luz, ele irradia, ele resplandece a luz de Deus na sua vida, no seu caráter, no seu testemunho, nas suas ações e palavras. Não apenas palavras, nas suas ações e palavras. E diz aqui: porque andai como filhos da luz. Lembrando, andar, caminho, tudo significa um modo de viver. É o viver diário do cristão, é andar. Andar como filho da luz, isso significa aquilo que você faz no dia a dia, no trabalho, na escola, na vida em família, na vizinhança, a sós com você lá no seu quarto, no seu momento de lazer, o que você vê na internet ou na TV, no celular, é o seu viver. Aqui diz: vivei como filhos da luz, porque o fruto da luz, o resultado dessa luz aqui, que é uma luz moral, é uma luz espiritual, consiste em toda bondade, justiça e verdade. As três peneiras da luz espiritual, que é bondade, isso é bom, isso tem na sua essência a bondade, não é leniência com o erro, é bondade de verdade. Isso é justo, isso é verdadeiro. Até os nossos pensamentos têm que passar por esses três filtros: bondade, justiça e verdade. Porque assim nós estaremos realmente mantendo a luz do nosso testemunho. Diz mais, verso 10: provando sempre o que é agradável ao Senhor. É uma pergunta que nós sempre devemos fazer no nosso coração. Olha, essa situação, essa atitude, isso aqui não está previsto de forma clara na Bíblia Sagrada, não falou sobre esse assunto, mas isso seria ou será agradável ao Senhor? Deus se agradaria que eu fizesse tal coisa ou que não fizesse tal coisa? Porque podemos pecar por comissão, que é o que fazemos, praticamos, mas também podemos pecar por omissão, que é o que deixamos de fazer quando deveríamos ter feito. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Verso 11: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. O testemunho do cristão vai além de não praticar o mal. Ele vai também ao ponto de reprovar o mal, de combater o mal, ensinando e praticando o bem. Não é apenas uma atitude omissa, neutra, passiva, mas é uma atitude ativa de reprovar, de condenar, de dizer: isso é pecado, isso é errado, Deus não se agrada, está contrário à palavra de Deus. O crente não pode viver achando, ele tem que ter certeza, porque fé é certeza. Porque o que eles fazem em oculto, aqui falando dos filhos da desobediência, também chamados de filhos das trevas, que significa aqui muita gente que você conhece,
da sua e da minha família, pessoas que não vivem para Deus, que vivem nas trevas e, portanto, são trevas. Aqui diz que o que eles fazem escondido, só mencionar já é vergonhoso. Só dizê-lo, só referir é vergonha. Verso 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, que é o que fazemos quando pregamos a verdade de Deus, quando combatemos essa pauta de costumes abomináveis a Deus, que está a ser imposta à nossa família, às nossas crianças, aos nossos meios de comunicação e até mesmo às nossas reuniões como igreja, querem impor uma pauta que é totalmente contrária à palavra de Deus. Mas quando nós pregamos, ensinamos e nos posicionamos contra isso, nós estamos reprovando, como luz, estamos reprovando as coisas das trevas. E se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, verso 14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Estávamos deitados ou dormindo na região da sombra da morte, entre mortos espirituais. Nós nos levantamos, nos posicionamos espiritualmente, recebemos uma nova vida, uma nova natureza, um novo nascimento, nos tornando novas criaturas em Cristo Jesus. Isso é feito no nosso interior, por meio do Espírito Santo e da Palavra de Deus, e somos então esclarecidos. Aqui diz, e Cristo te iluminará, te esclarecerá, porque passamos a ter entendimento do que deve, do que não deve, do que Deus se agrada e do que ofende a santidade de Deus. Prossegue o verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais. Lembrando, andar aqui é viver, é dia a dia. Não como nécios ou tolos, mas sim como sábios, remindo ou aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. A vida é muito curta para viver de qualquer maneira, e a eternidade é muito longa para passá-la no inferno, sem nenhuma mais chance de salvação. Quando te disserem, olha, a vida é muito curta para você não aproveitá-la, viva, curta a vida, desfrute do mundo o mais que você puder, porque a vida passa rapidamente. Você poderá responder, mas o inferno e a eternidade são muito longos para viver sem Deus, passar a eternidade sem Deus e sem salvação. Não compensa. Então aqui diz, olha, remindo o tempo, porque os dias são maus. O tempo que vivemos é um tempo de tribulações, de ataques do diabo contra a humanidade, contra a família, contra a igreja, individualmente contra cada um de nós. São laços e mais laços à beira do nosso caminho, do caminho da vida. E precisamos aproveitar o tempo da melhor maneira, vivendo aquilo que Deus quer que vivamos, como família, como igreja, como irmãos em Cristo, como alguém com a mão estendida para ajudar o nosso próximo, porque os dias são maus. Por esta razão, verso 17, não vos torneis insensatos. Aqui está usando o verbo tornar, que é uma pessoa que não era insensata e vai se tornando insensata, se tornando tola. Como isso ocorre? Ocorre quando ela se deixa dominar pela influência da insensatez mundana, dos conselhos ímpios, daqueles que se levantam e desdenham da palavra de Deus, julgando-se sábios, tornam-se loucos, nécios, tolos. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Deus tem uma vontade diretiva para as nossas vidas. E também tem uma vontade permissiva. A diretiva é naquilo que está detalhado que nós podemos ou não podemos fazer.
E a vontade permissiva é naquilo que ele permite que a gente escolha para revelar o nosso caráter, para revelar de fato quem nós somos. E em ambas as situações nós devemos procurar compreender qual a vontade do Senhor. Verso 18: E não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito, com E maiúsculo, é o Espírito Santo. Viu aqui uma antomínia, ou seja, usando o recurso do contraste, da contraposição. Não é embriagar com vinho em que há contenda, mas encher do Espírito Santo, para que o Espírito Santo em nós venha gerar a satisfação, o contentamento, a alegria verdadeira, que o vinho não pode proporcionar. Ele vai proporcionar, em muitos casos, a contenda, a destruição e até outras obras ruins. Mas aqui diz: enchei-vos do Espírito. E como? Como vou me encher do Espírito? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. É isso que vai fazer o enchimento, o Espírito Santo preencher os nossos corações, as nossas mentes, as nossas vidas. É quando nós louvamos a Deus de coração. Não é apenas um cantar artístico, uma performance diante da igreja ou do mundo, mas é louvar de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão sempre. Não é que não tenhamos o que pedir, não é que não devamos orar e pedir a Deus, não é que não devamos buscar melhoras e conquistas. Sim, faz parte do crescimento e da vida humana, mas gratidão sempre. Por isso aqui diz, dando sempre, sempre, graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou terminar aqui essa primeira parte do capítulo 5, porque na próxima ministração vou ministrar sobre o lar cristão, que é a partir do verso 22 até o capítulo 6, verso 4. Mas eu quero terminar com o versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Está falando de uma sujeição na convivência cristã como igreja, dos cristãos uns com os outros, sujeitar uns aos outros, até porque há hierarquia de liderança, de trabalhos na igreja, entre o povo de Deus, que requer sujeitar-se uns aos outros. Isso não é anormal nem estranho para o cristão que também se sujeita a Cristo, que está no temor de Cristo. E agora, realmente, terminando, eu quero fazer novamente um pedido. Me ajude a alcançar a marca de 1K, de 1.000 inscritos no canal do YouTube. Só temos pouco mais de 550. Se inscreva. Ative aí o sininho para ser notificado de novas postagens. E também deixe o seu like ou seu comentário aí nos nossos vídeos. Temos muitos vídeos, veja aí as ministrações dos capítulos 1, 2, 3 e 4 de Efésios. Aí depois veja esse e aguarde que vem novos vídeos aí, tá? Vamos então fazer esse trabalho em conjunto para que mais e mais pessoas sejam alcançadas por meio da palavra de Deus. Fiquem todos com Deus, que Deus te abençoe no nome de Jesus. A paz do Senhor a todos.